Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu vos trago mais uma indicação de livro, Edward Gibbon's The Decline and Fall Roman Empire, ok? Esse livro aqui. Na verdade eu estou com uma edição em 2 volumes em inglês, mas fique tranquilo, meu jovem. Você que assiste esse vídeo, esse livro já foi traduzido para a língua portuguesa, né? Para a língua portuguesa e na década de 90, né? Essa aqui é a edição de 90, essa aqui é a edição de 2002. Beleza? Então ele já tem traduzido para a língua portuguesa como Declínio e Queda do Império Romano, tá? E assim, por que eu estou trazendo esse livro aqui? Esse aqui é o segundo livro da série dos livros que eu tenho sobre o Império Romano, que eu estou trazendo aqui na playlist Estudos sobre Roma. O que acontece? Gibbons é um dos 100 maiores livros escritos na história. Declínio e Queda do Império Romano é um dos 100 maiores livros escritos na história da humanidade. É um dos melhores, assim, é um dos 100 livros que você tem que passar nessa vida e ler. É um dos 100 livros que você tem que passar por essa vida e ler. Você não pode passar por essa vida sem ter lido Gibbons. É extremamente importante. Junto com Gibbons, esse livro que eu estou aqui na mão, com a King James, é um dos livros estruturantes da língua inglesa, como a gente conhece, né? Então, querendo ou não, para o mundo de língua inglesa é extremamente importante como literatura, mas como literatura histórica é extremamente importante esse livro, ok? Então, é um dos poucos, Gibbons é um dos poucos autores do século XVIII ainda lidos e estudados e dados como referência nos dias atuais. Ele é como se fosse o Gibbons, como que eu posso dizer para você, dentro do estudo histórico, ele é como se fosse aquele Mavecão 8 cilindros, tá ligado? Que é, são poucos que têm coragem de acelerar no máximo, né? O motor já é um motor 302 canadense, assim, arrancadas 100%, mas os motores modernos hoje, eles têm um desempenho muito parecido, muito mais econômicos, né? Então você tem um motor 4 cilindros com um desempenho igual ou até melhor do que o do Mavecão 302 canadense, né? O que foi colocado nos Mavericks aqui. Então seria isso. Gibbons é aquele velho Mavecão 8 cilindros que é antigo, raridade, mas que vale a pena ter um na garagem, entendeu? Vale a pena dirigir pelo menos uma vez na vida um desse, né? Dar uma acelerada, né? O som é maravilhoso, né? Melhor que essas porcarias 5 cilindros. Brincadeira, nem carro tem, mas eu estou mencionando aqui. Então, o Gibbons, para você ter noção da importância histórica e da capacidade literária dele, da capacidade de transpor a informação, é tão grande que ele é um dos poucos autores, talvez o único, mas é um dos poucos autores do século XVIII lidos em pleno século XXI. E assim, qualquer professor de história vai dizer para você, leia Gibbons. Ah, professor, preciso começar a estudar Império Romano. Gibbons, né? Gibbons é um livro barato, é um livro que, né? E assim, ele foi traduzido para a língua portuguesa em que ano? 1990. Ele é um autor de 1700 ali perto da Revolução Francesa. É um dos poucos, ele é da época do iluminismo, então ele tinha uma visão iluminista, mas ele discordava, a visão da maneira dele de enxergar a religião, de enxergar a história, era diferente dos iluministas da época. Por isso que ele se destacou e por isso que ele está firme e forte aqui com a gente, né? Sendo estudado, sendo referenciado, sendo gravado vídeo sobre ele. Se você pesquisar sobre Gibbons, tem um monte de canal falando sobre ele, tem um monte de gente escrevendo sobre ele, porque o cara, de fato, é um dos grandes historiadores. Para vocês terem noção, Gibbons, ele é colocado como historiador eclesiástico. O que é um historiador eclesiástico? Dentro da história nós temos dois historiadores eclesiásticos assim que eu posso dizer para você com muito carinho. O primeiro é Eusébio de Cesareia, historiador eclesiástico, que é o quê? Ele contou a história da igreja envolvendo questões políticas. Gibbons, ele vai praticamente na mesma linha. Ele é considerado assim, ele é colocado junto com... Mano, tipo,
Por mais que o Eusébio de Cesareia tenha os defeitos dele, mas se você ser colocado historicamente, comparado ao Eusébio de Cesareia, sendo colocado na mesma prateleira que o Eusébio de Cesareia, no mínimo, você tem que ser muito brabo. E Gibbons era. Ele levou 20 anos para escrever esse livro, esse conjunto de livros. Originalmente são 6 volumes, né? São 6 volumes. E Gibbons escreve, passou 20 anos escrevendo. E assim, se tornou um clássico. Não tem um que vai estudar Império Romano que não tenha passado por Gibbons. Quero ler os livros mais importantes da história da humanidade. Gibbons. Gibbons está ao lado de os Lusíadas, está ao lado de Shakespeare, está ao lado de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. Né? Ele está ao lado desses caras, velho, para você ter noção. De importância literária. Ele está ao lado desses caras. E assim, tem muito mais outros autores que eu poderia mencionar, mas eu não vou mencionar porque eu não tenho memória e também eu não conheço todo mundo, né? Entende? Então, qual que é um dos melhores livros em língua portuguesa que eu posso indicar para vocês? Cara, Gibbons. Eu, como professor de língua portuguesa, se eu pudesse, se você é meu aluno, você está assistindo esse vídeo, e você é meu aluno, você quer se dar bem comigo, compre Eduardo Gibbons e lê, velho. Eu falo com meus alunos de leitura e redação, falei, cara, por mim, vocês não estavam com o computador aberto. Por mim, vocês estavam tudo lendo Eduardo Gibbons, Declínio e Queda do Império Romano. Porque vocês não podem sair da escola sem ler isso. Vocês não podem sair da escola sem ler os Lusíadas e Gibbons. Nossa, professor, mas os Lusíadas é muito pesado para eles. Mas, o cara ele não pode ter um diploma de ensino médio sem ter lido os Lusíadas. Não pode ter um diploma de ensino médio sem ter lido Gibbons. Para você ter noção, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler declara a guerra e a Inglaterra entra contra os nazistas, contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, se opõe, o primeiro-ministro da Inglaterra, o primeiro-ministro Winston Churchill, que era um baita conhecedor, um cara conhecedor de literatura absurdo, uma das coisas que ele faz é pegar o Edward Gibbons dele, e ler. Só que, pô, o cara entra em guerra e a primeira coisa que ele vai fazer é ler o Gibbons. Exatamente, porque ele queria entender qual que era a mentalidade expansionista dos nazistas e dos fascistas. Porque meio que tudo começou na Itália. O Mussolini ele queria reerguer o Império Romano. Né? Ele queria reerguer o poder do antigo Império Romano. E aí teve apoio dos nazistas, ele se aliou aos nazistas, aos alemães e bronca. Então, o nosso querido Winston Churchill, que foi o grande herói da Segunda Guerra Mundial, mas muitas vezes não é comentado, ele olhou e falou, opa, a situação é essa. Então, para entender isso, eu preciso entender o Império Romano. O que ele fez? Ele pega o melhor autor, a melhor literatura sobre o Império Romano e vai estudar sobre ela para entender o movimento expansionista da Segunda Guerra Mundial. Um livro escrito há 200 anos antes. 200 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Tá entendendo a importância desse autor, a capacidade? Então, muitas vezes isso não é passado, não é contado, né? Não é referenciado. Eu nunca ouvi falar de Gibbons, de Declínio e Queda do Império Romano na escola. Eu só fui descobrir, sabe quando? Dentro da minha igreja, acompanhando historiadores, né? Historiadores, filósofos. Foi assim que eu conheci Gibbons, mas não foi dentro da escola. Né? E é um dos livros extremamente importantes. E assim, eu vou dizer, a leitura é chata? Não, a leitura não é chata. O Gibbons, o jeito que ele escreve, a maneira, pelo menos como o tradutor Júlio Paes o fez, não é uma leitura chata. É um livro grande, é um livro denso, 600 páginas, então quem não está acostumado pode ter dificuldades. Os capítulos, ora, são grandes. Né? Então tem capítulos que podem ser maiores, mas não é um livro essencialmente chato. É um livro extremamente informativo. Ele é denso, ele é um livro grande, porque não tem como você fazer um resumo do Império Romano em um livro de 600 páginas. É o resumo do resumo do resumo. 600 páginas é o resumo do resumo do resumo. Como eu mencionei, nós temos aqui o Origem e Grandeza do Império Romano com o Guglielmo Ferreira. São 5 livros de 400 páginas cada um, praticamente. Quer dizer, 1.600 páginas de livro praticamente aqui. Para falar sobre até o Império de Tibério. Aí você tem mais
O Eduardo Gibbons em 6 volumes, que data do segundo século ali da era cristã e vai até 1453, o cara cobre o quê? Ele cobre 1.200 anos de história em 600 páginas. Então, você está lendo o resumo do resumo em 6 volumes. Então, claro que vai ser uma leitura longa, é uma leitura longa, uma caminhada longa, mas não é uma caminhada difícil. Diferente de outros livros que eu já li sobre o tema, sobre o assunto. Então, Gibbons, sim, é uma leitura gostosa, é uma leitura fácil, né? É uma leitura longa, tecnicamente é uma leitura longa. Eu não tenho aqui o meu em inglês ou o meu em português, porque eu acabei emprestando para um amigo lá do Paraná, e eu falei para ele que quando eu precisasse do livro em língua portuguesa, quando ele estivesse trabalhando, ele me mandaria de volta, né? Não me mandar exatamente o livro que eu mandei, mas ele compraria um para mim. Porque eu já tenho esse em inglês, essa aqui é uma coleção em 51 volumes do Mortimer Adler, os grandes livros da humanidade. E cara, eu só tenho esses dois, mas um dia eu quero ter toda a coleção do Mortimer Adler, tá? Então se alguém quiser me presentear, sinta-se à vontade aí, tá? Tô aceitando os grandes livros da humanidade em inglês pelo Mortimer Adler, tá? Então, fica aí. Só tem o Gibbons por enquanto. São 52 ou 51 ou 52 livros, a boa ideia. Entende? Então essa é a importância esse é o foco do Gibbons, entendeu? Eu falei sobre várias coisas, joguei muita coisa, mas essa é a importância de você ler Eduardo Gibbons. Vai ter professor, já vi pessoas perguntando para mim, e eu quero aproveitar esse momento do vídeo aqui, de pessoas perguntando, professor, o cara tal diz que ler Gibbons não é vantajoso, ou assim, que não compensa ler Gibbons, porque é uma leitura muito antiga, a metodologia histórica, as informações históricas não batem. Eu já respondi isso, mas quero dar uma pequena palhinha. É o seguinte, gente. O que eu comparei o Gibbons? O Gibbons é um Mavecão 8 cilindros, né? É um Mavecão 8 cilindros 302 canadense, motor 302 canadense. É bonito, é potente, mas é velho. E bebe que é uma beleza, né? Mas, cara, é divertido. Você fica feliz, velho. Você fica feliz se você dirigir um Maveco. Se você gostar de carro, se você for um entusiasta de carro, você vai ficar feliz de dirigir um Maveco. Você vai para encontro de carros antigos para ver o Mavecão. Entende? E como eu disse, ainda assim, mesmo 200 anos depois, esse cara é referencial histórico. É tipo assim, é o livro que você vai ler para começar a entender sobre o Império Romano. É o livro que você vai ler. Outros livros vêm e vão, mas Gibbons permanece século após século, década após década, ano após ano. Entende? Desculpa. A gente pode até dizer que tem defeito, que bebe muito, que é velho, não acha peça, que você pode até dizer isso, e eu concordo, é verdade. Mas ainda assim, você ficaria muito feliz em ter um Mavecão na sua estante. Entendeu? Você ficaria muito feliz. Tô dizendo porque, cara, né? Eu ainda quero ter os 6 volumes. Eu quero ter a oportunidade de ter os 6 volumes de Eduardo Gibbons na minha estante. Eu quero ter esse privilégio. Assim como várias outras obras, mas não consegui ainda. Mas eu quero ter. Eu quero ter, vou ter e que Deus nos ajude, né? Também tem uma galera que ajuda também. Então, a gente vai ter. Nós vamos ter. Então eu vou ficar muito feliz. Entende? Então é um Mavecão, 8 cilindros. Você pode reclamar, você pode falar, mas se você andar na rua, todo mundo paga pau, velho. Todo mundo paga pau. É a mesma coisa o Gibbons. É antigo, é ultrapassado, mas ainda assim, velho, você vai ficar muito feliz de falar assim, eu tenho um na minha estante. Você vai ficar muito feliz. Sem choro, sem vela, sem desculpa. Tem coisa mais moderna? Tem esses autores mais modernos sobre o Império Romano bons também. Existem autores bons, mas mais aprofundado. Mas, cara, assim, é Gibbons. É Gibbons. É Gibbons. É Gibbons. O resto é conversa fiada. Entendeu? É isso. Tá? Existem bons autores também. Eu vou apresentar outros autores aqui também. Um resumo de outros autores.
Vou estar comentando, são importantes, mas aqui, mano, é Gibbons, velho. Sem choro nem vela. Sem choro nem vela. Um abraço, tamo junto, campo de batalha. Deus abençoe vocês. E, caso queira se tornar membro do canal, tem aqui, se assine a membresia. Se quiser ajudar com adoção, alguma coisa, quiser me presentear com algum livro, meu e-mail está na descrição, né? Meu e-mail é minha chave Pix. E é isso, parceiro. Tá? Então, desde já, agradeço e fui.